Olá, eu sou o Spencer. Cortes do Inova Plus News está no ar. Hoje é 24 de setembro, trazendo um resumo das postagens dos informativos da semana. No período de 19 a 22 de setembro de 2022, foram disponibilizados 11 vídeos no canal Inova Plus, com postagens publicadas na internet durante o período de 31 de agosto a 16 de setembro de 2022. São eles: Inova Plus News Embrapi, 2 a 9 de setembro de 2022. Inova Plus News Propriedade Intelectual, 31 de agosto a 2 de setembro de 2022. Inova Plus News INPI, 2 a 6 de setembro de 2022. Inova Plus News FNDCT, 2 a 8 de setembro de 2022. Inova Plus News FINEP, 5 a 9 de setembro de 2022. Inova Plus News Inovação Tecnológica, 8 a 16 de setembro de 2022. Inova Plus News MCTI, 5 a 9 de setembro de 2022. Inova Plus News CNPq, 8 a 16 de setembro de 2022. Inova Plus News BNDES e Inovação, 6 a 16 de setembro de 2022. Inova Plus News CAPS, 6 a 12 de setembro de 2022. Por fim, Inova Plus News Empreendedorismo e Inovação, 8 a 16 de setembro de 2022. Vamos ao resumo das notícias de cada um desses informativos. Informativo número 1. Inova Plus News Embrapi. Com notícias sobre o tema Embrapi, no período de 2 de setembro a 8 de setembro de 2022. Vamos às postagens. Primeira postagem. 2 de setembro de 2022. Brasil terá Centro de Pesquisa em Terapias Avançadas de Saúde. Pantanal News. Segunda postagem. 2 de setembro de 2022. Embrapi faz parceria para ampliar oportunidades de startups. IP News. Terceira postagem. 2 de setembro de 2022. Embrapi mira em startups e faz parceria para ampliar investimentos em empresas de base tecnológica. TI Insight. Quarta postagem. 3 de setembro de 2022. Indústria contará com 105 milhões de reais e 27 centros de pesquisa para investir em inovações sustentáveis. Portal Giro. Quinta postagem. 4 de setembro de 2022. Brasil terá Centro de Pesquisa em Terapias Avançadas de Saúde. Aqui acontece. Sexta postagem. 5 de setembro de 2022. Indústria contará com 105 milhões de reais e 27 centros de pesquisa para investir em inovações sustentáveis. Portal do MCTI. Segundo bloco de notícias do informativo Inova Plus News Embrapi. Sétima postagem. 6 de setembro de 2022. Tecnologia da Saúde. Centro de Pesquisa em Terapias Avançadas servirá de apoio ao SUS. Oitava postagem. 6 de setembro de 2022. Indústria contará com 105 milhões de reais para investir em inovações sustentáveis. Avicultura industrial. Nona postagem. 7 de setembro de 2022. MCTI estimula a bioeconomia e tecnologias sustentáveis. Portal Sua Finança. Décima postagem. 7 de setembro de 2022. Embrapi incentiva indústrias nacionais com 105 milhões de reais e 27 centros de pesquisa para inovações sustentáveis. Petro Notícias. 11ª postagem. 7 de setembro de 2022. MCTI estimula a bioeconomia e tecnologias sustentáveis. Notícias concursos. E 12ª postagem. 8 de setembro de 2022.
Lançado o edital de seleção interna para compor a equipe multidisciplinar do projeto Ialudez da Bahia, Instituto Federal da Bahia. Segundo informativo da semana, Inova Plus News, propriedade intelectual, com postagens disponibilizadas na internet no período de 31 de agosto até 2 de setembro de 2022. Vamos a elas. Primeira postagem é de 31 de agosto de 2022. Propriedade intelectual e relação entre INPI e instituições de pesquisa serão temas de palestras online. Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba. Segunda postagem. 1º de setembro de 2022. A importância do registro de marcas e patentes na criação de um negócio. Sopa Cultural. Terceira postagem. 1º de setembro de 2022. Pokémon Company processa devs chineses por roubo de propriedade intelectual. IGN Brasil. Quarta postagem. 1º de setembro de 2022. Macaé Conecta destaca a atuação da CNI junto à propriedade industrial. Prefeitura de Macaé, Rio de Janeiro. Quinta postagem. 2 de setembro de 2022. China a todo vapor. Isto é, dinheiro. Sexta postagem. 2 de setembro de 2022. STJ revoga a condenação da Fibra Energia por suposta infração de patente. Portal migalhas.com. Sétima postagem. 2 de setembro de 2022. Intervenção judicial no exame de pedidos de patente. migalhas.com. E oitava postagem. 2 de setembro de 2022. Diversidade nas empresas é uma questão de gestão de processos, pessoas e orçamento. Época Negócios. Terceiro informativo da semana, Inova Plus News e INPI, trazendo notícias cujas postagens foram disponibilizadas na internet entre 2 e 6 de setembro de 2022. Vamos a elas. Primeira postagem. 2 de setembro de 2022. Intervenção judicial no exame de pedidos de patente. migalhas.com. Segunda postagem. 2 de setembro de 2022. INPI inicia processo de elaboração de procedimentos para produção normativa e análise de impacto regulatório. Portal do INPI. Terceira postagem. 5 de setembro de 2022. Conheça o sistema de atendimento do INPI. Portal do INPI. Quarta postagem. 6 de setembro de 2022. Novo Volkswagen Virtus é registrado no Brasil e se parece com o Jetta. Portal da Vroom. Quinta postagem. 6 de setembro de 2022. Nuro registra novamente robô de entregas do INPI. Notícias automotivas. Sexta postagem. 6 de setembro de 2022. Volkswagen Virtus 2023 é registrado no INPI. Notícias automotivas. Sétima postagem. 6 de setembro de 2022. Peugeot 308 SW. Nova geração é registrado no INPI. Notícias automotivas. Oitava postagem. 7 de setembro de 2022. Volkswagen Virtus 2023 é registrado no Brasil. Portal Terra. E nona postagem. 8 de setembro de 2022. INPI realizará cursos sobre IGs e marcas coletivas. Portal do INPI. Quarto informativo da semana. Inova Plus News, FNDCT, com postagens disponibilizadas no período de 2 a 8 de setembro de 2022. Vamos a elas. Primeira postagem. 2 de setembro de 2022. MP que limita o uso do FNDCT é pauta do jornal Hoje. Academia Brasileira de Ciências. Segunda postagem de 2 de setembro de 2022. Ciência brasileira neste ano acabou. Diz pesquisador sobre MP que limita gastos. Yahoo Notícias. Terceira postagem. 3 de setembro de 2022.
A entidade vê riscos a novos projetos de pesquisa com MP que adia e limita gastos com ciência. Jornal de Brasília. Quarta postagem. 5 de setembro de 2022. MP que impõe limites para o uso de recursos do NDCT aguarda análise do Congresso. Senado Federal. Quinta postagem. 5 de setembro de 2022. O governo federal precisa perceber o dano que está causando à ciência e tecnologia, alerta presidente da SBPC. Portal da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Sexta postagem, 8 de setembro de 2022. O especialista diz que é preciso reverter a redução de recursos do FNDCT para salvar a ciência brasileira. Site barra. Sétima e última postagem, 8 de setembro de 2022. Mesmo título. O especialista diz que é preciso reverter a redução de recursos do FNDCT para salvar a ciência brasileira. Portal Brasil 61. Quinto formativo da semana. Nova Plus News FINEP, com postagens de 5 a 9 de setembro de 2022. Vamos a elas. Primeira postagem. 5 de setembro de 2022. Desenvolve São Paulo, reduz taxas de juros para fomentar projetos de inovação e tecnologia. Revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Segunda postagem, 5 de setembro de 2022. Sustentabilidade. Ações do MCTI ganham destaque no Green Hill, portal Notícias Concursos. Terceira postagem, 8 de setembro de 2022. Projeto para consolidar Centro de Empreendedorismo e Inovação em Marechal Rondon conquista aporte de quase 5 milhões de reais. Portal O Presente. Quarta postagem, 9 de setembro de 2022. Projeto do PTI-BR conquista primeiro lugar e aporte de quase 5 milhões de reais em edital da FINEP. Portal O Paraná. Formativo número 6, Nova Plus News Inovação Tecnológica, com postagens disponibilizadas na internet de 8 a 16 de setembro de 2022. Vamos a elas. Primeira postagem, 8 de setembro de 2022. Inovação Tecnológica aprova 68 projetos e a concessão de 120 bolsas. FAPERJ. Segunda postagem, 8 de setembro de 2022. Inovação Tecnológica beneficia a extração do óleo em comunidade do Amapá. Canal do Boi. Terceira postagem, 15 de setembro de 2022. Ocean Innovation Talks. Food Techs e Metaverso são temas dos próximos encontros. Samsung Newsroom Brasil. Quarta postagem, 15 de setembro de 2022. SEDETEC e Exército Brasileiro realizam um workshop. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Quinta postagem, 15 de setembro de 2022. Abertas as inscrições do Exame Nacional de Acesso para o Profinit. Instituto Federal do Acre. Sexta postagem, 15 de setembro de 2022. Intuel recebe 5 novos projetos de empresas para assinatura dos termos de compromisso. O Perobal. Sétima postagem, 16 de setembro de 2022. Eurofarma lança a segunda edição do Prêmio de Inovação na Saúde. Medicina S.A. Oitava e última postagem, 16 de setembro de 2022. Investimento no Brasil. Saiba por que esse é o verdadeiro nó do crescimento e estamos mal. Isto é, dinheiro. Sétimo informativo da semana em Nova Plus News MCTI, com postagens disponibilizadas no período de 5 a 9 de setembro de 2022. Vamos a elas. Primeira postagem, 5 de setembro de 2022. No Dia da Amazônia, conheça os investimentos do MCTI na região. Portal do MCTI. Segunda postagem, 5 de setembro de 2022. Com palestras, a MCTI encerra a participação na 10ª edição do Green Hill Green Latin America, portal do MCTI.
Terceira postagem, 6 de setembro de 2022. O MCTI apresenta o projeto Galáxia da Ciência Brasileira, MCTI. Quarta postagem, 7 de setembro de 2022. MCTI estimula a bioeconomia e tecnologias sustentáveis. Notícias concursos. Quinta postagem, 7 de setembro de 2022. MCTI. Projeto resgata realizações da ciência no Brasil. Notícias concursos. Sexta postagem, 8 de setembro de 2022. MCTI realiza visita técnica ao Instituto para a Pesquisa do Câncer em Guarapuava, Paraná. Portal do MCTI. Sétima postagem, 8 de setembro de 2022. MCTI define formatos da Olimpíada do Bicentenário da Independência. Portais MCTI e ABC do ABC. Oitava e última postagem, 9 de setembro de 2022. Nota técnica à imprensa. Resíduos de óleo encontrados em agosto no litoral do Nordeste. Portal do MCTI. O oitavo informativo da semana é Nova Plus News CNPq, com postagens disponibilizadas na internet entre os dias 8 e 16 de setembro de 2022. Vamos a elas. Primeira postagem, 8 de setembro de 2022. Escolha do novo presidente irá selar destino das universidades públicas. Portal Brasil de Fato. Segunda postagem, 8 de setembro de 2022. Vagas remanescentes de editais de pesquisa em parceria com o CNPq. Instituto Federal da Paraíba. Terceira postagem, 9 de setembro de 2022. Projeto financiado pelo CNPq fica em segundo lugar em prêmio internacional. Portal do Governo Federal. Quarta postagem, também sobre o mesmo tema. Projeto financiado pelo CNPq alcança segundo lugar em prêmio internacional. Portal Notícias Concursos. Quinta postagem, 11 de setembro de 2022. Projeto financiado pelo CNPq fica em segundo lugar em prêmio internacional. Portal Pantanal News. Sexta postagem, 12 de setembro de 2022. Unespar amplia o número de bolsas do CNPq. Portal da Unespar, Universidade Estadual do Paraná. E sétima postagem, 13 de setembro de 2022. Resultados finais dos editais de bolsas PIBIT/CNPq-UFRGS e PIBIT-UFRGS, período de 2022 a 2023, portal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Segundo bloco do informativo número 8 da semana, Nova Plus News CNPq. Vamos à oitava postagem do informativo. 13 de setembro. IFPI abre inscrições para bolsas PIBIC-CNPq. Instituto Federal do Piauí. Nona postagem. 14 de setembro de 2022. Instrução Normativa CNPq número 5, de 13 de setembro de 2022. Portal da Legis Web. Décima postagem, 2022. 14 de setembro. Pesquisa. Divulgado o resultado preliminar da segunda chamada CNPq/SESCOOP. Portal Sistema OCEPAR. 11ª postagem, 15 de setembro de 2022. MCTI e CNPq reabrem prazo de chamada para propostas de combate à poluição no mar. Portal do MCTI. 12ª postagem, 16 de setembro de 2022. O gargalo do financiamento privado de pesquisa no Brasil. Portal j.info. 13ª postagem, g1globo.com. Unify, aprovada com bolsas no CNPq e na CAPES. Portal g1globo.com, Unify. E 14ª postagem, é de 16 de setembro de 2022. PEC torna IBGE, INEP, IPEA, CAPES e CNPq, instituições permanentes do Estado. Portal da Rádio Senado.
Nono informativo da semana, Inova Plus News, BNDES e inovação, com postagens de 6 a 16 de setembro de 2022. Vamos a elas. Primeira postagem de 6 de setembro de 2022. Indústria contará com 105 milhões de reais para investir em inovações sustentáveis, suinocultura industrial. Segunda postagem, 13 de setembro de 2022. Luzes, lixeiras e ônibus inteligentes. Como o 5G mudará as cidades brasileiras. Tilt Wall. Terceira postagem, 13 de setembro de 2022. Senai lança edital de 10 milhões de reais para acelerar as inovações da indústria 4.0. Portal IN. Quarta postagem, 16 de setembro de 2022. 10 milhões de reais para acelerar a inovação da indústria 4.0 em pequenas e médias empresas. Correio Brasilense, seção Capital SA. Décimo informativo da semana, Inova Plus News CAPS, com postagens disponibilizadas de 6 a 12 de setembro de 2022. Vamos a elas. Primeira postagem, 6 de setembro de 2022. Pelo adiamento da escolha de novos coordenadores de áreas da CAPS, portal Abrasco. Segunda postagem, 6 de setembro de 2022. CAPS e Ministério Público chegam a acordo para divulgar a avaliação da pós-graduação. Yahoo Notícias. Terceira postagem, 6 de setembro de 2022. Comissão debate recomendações para a elaboração do PNPG, portal da CAPES. Quarta postagem do informativo, 6 de setembro de 2022. CAPES e MPF assinam um acordo para pôr fim à ação civil pública contra a avaliação, portal da CAPES. Quinta postagem do informativo, 9 de setembro de 2022. Publicado o número de bolsas de programas de formação de professores, portal da CAPES. Sexta postagem de informativo, 12 de setembro de 2022. Programas de pós-graduação da Universidade Federal de Viçosa têm excelente desempenho na avaliação quadrienal da CAPES. Universidade Federal de Viçosa. Sétima postagem, 12 de setembro de 2022. Avaliação da CAPES atesta bom desempenho dos programas de pós-graduação estrito sensu da Unespar. Portal da Unespar, Universidade Estadual do Paraná. E oitava postagem, 12 de setembro de 2022. Cresce a nota da metade dos cursos de pós-graduação da UFU em avaliação quadrienal. Portal Comunica UFU da Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais. Décimo primeiro informativo da semana, Inova Plus News, empreendedorismo e inovação, com postagens disponibilizadas entre 8 e 16 de setembro de 2022. Vamos a elas. Primeira postagem, 8 de setembro de 2022. Projeto para consolidar Centro de Empreendedorismo e Inovação em Marechal Rondon conquista aporte de quase 5 milhões de reais. O presente. Segunda postagem, 8 de setembro de 2022. Empreendedorismo e inovação. O panorama do Nordeste do Brasil, portal exame.com. Terceira postagem, 12 de setembro de 2022. Tecnologia da informação fomenta empreendedorismo e inovação. Portal UCPense. Quarta postagem do informativo, 13 de setembro de 2022. Prefeitura de Manaus divulga a lista de selecionados para o programa Empretec. Portal da Prefeitura de Manaus. Quinta e última postagem do informativo, 13 de setembro de 2022. Maratona da Inovação desafia estudantes a criar soluções de impacto social. Portal da PUC, Rio Grande do Sul. Segundo bloco de notícias do informativo número 11, Inova Plus News, empreendedorismo e inovação. Vamos às notícias. Postagem datada de
14 de setembro de 2022, a sexta, China lança Semana de Empreendedorismo e Inovação em Massa, Monitor Mercantil. Sétima postagem, 14 de setembro de 2022, inscrições para o Programa Auxílio Empreendedor 2022 encerram na quarta-feira, 14, portal da Prefeitura de Manaus. Oitava postagem, 15 de setembro de 2022, Nova CRIT, reúne palestras gratuitas para público em geral. O FJF Notícias, Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Nona postagem, 16 de setembro de 2022, Movimento Secov São Paulo abre inscrições para startups ligadas ao mercado imobiliário. Secov São Paulo. Décima postagem, 16 de setembro de 2022. Além da Faria Lima, Semente Negócios educa fundadores e transforma território. Portal Startups. E 11ª postagem, 16 de setembro. Premier chinês destaca esforços contínuos para promover empreendedorismo e inovação em massa. Portal Portuguese.people.